Isso é uma heresia católica. Dizer que toda criança é um anjinho, toda criança é inocente, não é. A Escritura vai dizer que o pecado original, por conta do erro do nosso representante Adão, passou a todos os homens, sem exceção. Do bebezinho tchucu-tchucu mais bonitinho que você conhece, ao homem mais perverso que você já ouviu falar. É tão certo que Romanos capítulo 5, põe por favor, Caio. Romanos 5,12, vai dizer assim, olha o que Paulo diz. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, Adão, assim a morte também passou a todos os homens, porque todos pecaram. Davi, no Salmo 51, ele vai dizer assim, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a relação conjugal dos pais dele era pecado? Óbvio que não. Ele está dizendo que a conjunção carnal dentro do casamento é algo pecaminoso? Claro que não. É bênção e é ordenança divina, sabia? É ordem, né? Casou, enfim, tem que recusar não, vai. Mas o que Davi, de fato, ele quer dizer com em pecado me concebeu a minha mãe? Não, ele não foi fruto de um adultério, não foi. O que ele quis dizer é que todo ser humano, toda criança que nasce, toda, sem exceção, nela existe um DNA de pecado. Todas. Todas têm o DNA do pecado humano lá de Adão. Por isso Davi diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, aquela natureza pecaminosa que de Adão passou aos meus pais, foi apenas eu nascer. E essa natureza também passou a mim, mesmo sendo bebê. Só que alguns argumentam assim, pastor, mas calma aí, criança não tem pecado, criança vai tudo para o céu, coisinha linda. Criança não tem pecado? Quem te disse isso? Onde você leu na Escritura que crianças são puras? Que crianças não têm pecado? Um bebê, ele pode ainda não ter manifestado os frutos do pecado. Mas a Bíblia diz que a natureza pecaminosa está nele. Em todas as crianças. Eu sei que é só uma analogia, só uma comparação, mas é mais ou menos o seguinte. Imagina que você veja uma mangueira cheia de frutos, cheia de mangas. Agora acho que a gente está na época de manga, né? E cada manga daquela lá é o pecado de uma pessoa adulta. Pecou, nasceu uma manga, pecou, nasceu uma manga. Eu não sei se tem bonsai de mangueira. Sabe o que é bonsai, né? Aquela arvinha pequenininha assim, aquela árvore pequena, lá do seu Miyagi, do Daniel San. Então tem um bonsai de... uma mangueira de bonsai, bem pequenininha, sem fruto nenhum. Então a mangueira que cheia de frutos é um adulto, e o bonsai pequenininho é um bebezinho, tchucu-tchucu, coisa linda. Você pode dizer assim, olha, pastora, segundo a sua analogia, né, se os frutos são os pecados, o bonsai não tem. Ou seja, os adultos têm pecado, crianças não. Por isso, crianças seriam injustas se elas fossem condenadas. Não tem pecado. Por isso, todas vão para o céu. Não. A condenação vem a todos os homens, não pelos frutos de pecado que nós demonstramos com o decorrer da nossa vida. Ela vem por conta da natureza pecaminosa. Então, seja uma árvore cheia de frutos, ou seja um bonsai de mangueira pequenininho, a condenação é porque é mangueira, e não porque deu ou não fruto. E, além do mais, é apenas questão de tempo. É questão de tempo para que cresça e, então, os frutos apareçam. Mas você quer uma prova cabal de que todos têm a natureza pecaminosa, inclusive crianças? Você quer uma prova irrefutável de que crianças são pecaminosas, mesmo os bebezinhos mais lindos do mundo? Romanos 6,23, Paulo vai dizer assim, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Ainda que um bebezinho não tenha cometido nenhum ato pecaminoso em si, quantos aqui já ouviram falar de algum bebê que morreu? Já ouviu falar de algum bebezinho que morreu? Um mês? Já viu um bebezinho de 2 meses morrer? Quem aqui já viu? Um mês. Calma aí. Se o salário do pecado é a morte e bebês morrem, é prova irrefutável de que o pecado alcançou a todos. Do contrário, ninguém morreria na infância. Se criança
não nascesse com a natureza pecaminosa, como diz Romanos aqui, e como diz toda a Escritura, não morreria.